Meus irmãos, boa noite. Agradecer nesse momento a oportunidade que Deus nos dá de servir um pouco mais na sua seara. Agradecer pelo acolhimento desses irmãos encarnados dessa casa e também os desencarnados, que nos acolhe tão bem. E a gente fica feliz com o sinal desse acolhimento quando a irmã abre o Evangelho e vem exatamente fazer um preâmbulo sobre o que nós vamos conversar, que é sobre o orgulho, aliás, sobre o egoísmo. Não é? Quando o Evangelho vem falar bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. E aí tem tudo a ver com o que a gente vai conversar um pouquinho hoje à noite. A gente vai trazer um pouquinho mais sobre o egoísmo. Essa é a última palestra com esse tema, porque assim eu sou intuída a trabalhar um tema em algumas palestras, e a gente trabalhou o mês de janeiro, onde a gente foi, e agora o mês de fevereiro a gente está concluindo com esse tema aqui. E nada por acaso, nada por acaso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o egoísmo, com base no Evangelho também, claro. Mas eu queria só que a gente compreendesse um pouquinho o que quer dizer o ego, né? O egoísmo, o ego, que quer dizer que tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso eu. E o egoísmo, né? O amor exagerado aos próprios interesses, a despeito de outrem. Ou seja, o nosso amor próprio é tão grande que ele não nos permite pensar no outro. Esse é desse egoísmo que nós estamos falando. Que a gente não confunda o nosso amor próprio, o amor que precisamos ter a nós mesmos, com o egoísmo. Não é errado nós termos os bens materiais, não é errado nós querermos ser melhores, né? Não é errado que queiramos estudar para ser o melhor da turma, não é errado a gente estudar para que a gente passe em primeiro lugar em concurso, que a gente seja o melhor naquilo que a gente vem fazer. Isso aí não tem nada a ver com o egoísmo. O egoísmo é quando eu quero tudo isso prejudicando outras pessoas. Quando eu quero passar na frente, por exemplo, de alguém num concurso, eu estudei pouco, aí eu vou apelar aos santos, vou apelar a tudo quanto é de artimanha que eu conheço, né, para passar, quando muitos estão estudando há muito tempo, e eu quero desconsiderar aquele. Esse é um sinal de egoísmo. É egoísmo quando eu estou pensando sempre em mim, que eu ganho a melhor parte de tudo, sem pensar no outro. Esse é o egoísmo. E aí, a gente começa pelo livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar o mais radical? E aí os espíritos respondem, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal, estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo. E aí quando a gente, como a irmã falou, nos diz que nós estamos vivendo, e aí não é só no Brasil, não é essa corrente que a gente pensa que está forte, e que a gente está vivenciando isso agora, ontem, hoje, né, quando a gente vai ouvir as notícias que são repassadas, a gente começa, de certa forma, a querer ficar triste por tanta coisa que a gente vê. E quando a gente conhece um pouquinho dessa teoria, né, do que é mesmo esse egoísmo, a gente começa a identificar essas pessoas que praticam tanto esse ato, que realmente querem aparecer, fazem por aparecer, não fazem para defender
o outro para trabalhar para o próximo. Não, está fazendo para a sua autopromoção. E aí usa de todos os meios para que isso se atinja, que isso se consiga. E ainda na questão 914 do Livro dos Espíritos, fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Aí Kardec faz essa afirmativa e pergunta: chegar-se-á a isso? Ou seja, será que um dia esse egoísmo vai ser extirpado do coração do homem? E aí os espíritos respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se formem as instituições humanas que entretenham e excitam. Ou seja, excitar o bem, excitar a caridade, o amor ao próximo. E pouco a gente tem visto isso. Pouco a gente tem visto pessoas que começam a compreender o aqui e o agora como sendo o presente de Deus. O hoje é o maior presente que nós temos, porque nós não sabemos se daqui a pouco estamos aqui. Então, que a gente possa aproveitar para fazer esse bem, possa aproveitar para trabalhar para o Cristo, enquanto estamos aqui. E trabalhando os nossos sentimentos, procurando melhorar esse sentimento de egoísmo que a gente carrega. Porque se a gente for perguntar quem é egoísta, poucos dirão que são. Mas todos nós somos. Em algum momento da vida, nós somos egoístas. Em nossa família, no nosso trabalho. Porque é muito difícil separar esse amor próprio, né, desse egoísmo. E é muito difícil você estar numa situação difícil e você pensar no outro. Você quer pensar primeiro em você. Porque você quer defender a sua causa, sem saber ou sem pensar no que você está fazendo, o que você está provocando ao outro. Eu trouxe umas imagenzinhas só para a gente... Porque às vezes a gente não se apega às letras, mas a imagem fica em nós, né? E aí a gente traz esse egoísmo dessa mãe, né? Aqui com o filho dela e a sombrinha. Tem uma mãe aqui com uma criança de colo e ela não pensa no outro, não pensa em dividir. Então, esses são pequenos exemplos que, se a gente nem trouxesse a palavra, mas trouxesse a imagem, a gente já dá para pensar quando eu sou egoísta, né? Quando eu sou. E aí, Lucas, no capítulo 6, versículo 31, ele diz: tratai todos os homens como os querereis que eles vos tratassem. É muito fácil dizer isso, mas a gente nunca pensa em fazer isso. A gente nunca pensa em tratar o outro no sentido de eu vou tratar o outro dessa forma porque eu gostaria que fosse tratado. Não. Eu, naquele momento, eu quero colocar para fora o meu sentimento ruim, muitas vezes. E aí eu não estou pensando que aquele sentimento que eu estou jogando, ele vem de volta para mim. Se a gente pensasse um pouco mais nisso, e quando os espíritos dizem a Kardec a questão do desapego das questões materiais, e hoje eu estava conversando com uma pessoa, não é o desapego só das questões materiais, é o desapego dos nossos sentimentos, coisas que nós trazemos muito forte dentro de nós e que muitas vezes a gente não pensa que isso está nos prejudicando e prejudicando aos outros. Mas o que é egoísmo mesmo? E Joana vem nos responder. O egoísmo é a úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Quando Joana coloca esse organismo espiritual, ela está falando do nosso corpo, do nosso ser, né? Do nosso espírito. E esse egoísmo faz muito mal a nós mesmos. Não é só ao outro, é primeiro a nós. Quando eu trabalho, quando eu ajo com egoísmo, eu estou entrando em desequilíbrio com as minhas funções.
orgânicas. E esse desorganização começa a atrair as doenças. E aí eu não posso deixar passar, falando em Joana, hoje é o aniversário de morte, acho que foi, eu estou em dúvida com o ano, de 1726, se foi o que ela nasceu ou foi esse desencarne. Mas é a história de Joana, a última vez que ela encarnou, em Salvador, ela como Joana Angélica de Jesus, que era, eu não sei o termo, de um convento, de colégio de freiras, né, em Salvador. E quando foi invadido esse convento, e ela, para proteger as moças, né, porque os soldados e aqueles homens brutos que invadiam aquele convento naquele momento, queria fazer de tudo o que pudesse com aquelas mulheres. E ela, para dar tempo a essas meninas fugirem, ela se coloca na frente dessa invasão e ela foi... Mataram, né, de todas as formas, Joana Angélica de Jesus. Então, o aniversário hoje, dia 20 de fevereiro, desse ato em Salvador. E foi a última encarne dela que a gente tem notícia. Ou foi 1726, mas foi nesse ano de 1700, no século. Então, o Evangelho ainda diz: o egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. A gente estava falando de armas aqui, e a gente aqui vai falar da arma como necessária para nós mesmos. A arma do desarme em nós. Desarmar em nós esse sentimento tão nefasto como é colocado pelo Evangelho, né? E a gente sabe que se a gente for analisar a fome do mundo, se a gente for analisar as questões políticas, todas essas coisas que a gente vê no Brasil ultimamente, o que é que tem por trás? O pensar em si, o levar vantagem em tudo, em tirar proveito o máximo que eu puder de todas as situações. E aí eu não estou pensando que o dinheiro que eu estou levando, eu estou tirando das crianças que não têm o alimento, eu estou tirando dos doentes que morrem por falta de medicamento, de assistência nos hospitais. E é bom a gente saber que esses atos que fazemos, que praticamos, nós vamos pagar por eles. Não pense que todas as formas que eu tenho, que eu faço, que eu pratico, que eu uso para prejudicar o outro, mesmo que você não saiba nem a quem você está atingindo, mas você será responsabilizado por aqueles atos em toda a sua extensão. Então, por isso que o Evangelho, por isso que o Jesus, quando veio pregar tanto esse amor. Porque se a gente tivesse realmente amor, a gente não teria egoísmo. E aí ele diz no Evangelho que nós precisamos de coragem para usar, né, dessas forças para tirar de nós o egoísmo. Porque é mexer em nós. A gente fala na casa espírita muito na reconstrução de nós mesmos, na reformação de nosso ser, de melhorarmos a cada dia. Está no Evangelho, né, ou quando Kardec pergunta, né, ou é perguntado a Kardec, qual é o verdadeiro espírita, e aí ele diz: é aquele que procurar suas inclinações, corrigir suas inclinações mais. Então, é essa coragem que nós precisamos de mexer em nós, mexer nessa construção que está aqui há tantos séculos, porque nós somos hoje o resultado de muitos séculos, de vidas passadas. O que nós somos hoje, o que nós carregamos hoje no corpo, de sentimento, de forma de ser, não foi só dessa encarnação. Tem a ver com todas as outras encarnações que nós tivemos. E por isso que mexer em nós, mexer nessa zona de conforto nossa, ela não é fácil. Não é fácil esse mexer. Por isso que os irmãos falam que é preciso coragem para que a gente renasça, para que a gente derrube esse homem velho e essa mulher velha que está em nós, para que nasça uma nova pessoa. Novamente ali a figurinha
do jornalista que vem entrevistar, né? O jornalista todo sequinho aqui, né? E o entrevistado, tadinho, todo molhado. Ele não tem nem coragem de estender um pouquinho mais o guarda-chuva para não molhar o outro. Então, aqui outro exemplo, um pote de manteiga só, nem isso acontece com os irmãos, né? E aqui eu fui buscar em Obras Póstumas, né, que é um livro que a gente pouco lê na doutrina espírita. A gente lembra dos outros, mas quando vai pegar Obras Póstumas, a gente esquece. Mas tem tanta coisa boa que a gente precisa ver. E eu fui buscar um pouquinho mais do que a gente está no Evangelho do dia a dia, que a gente lê, a questão do egoísmo. E aí Kardec diz, é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. A gente já disse. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo se satisfazer ou satisfazer seus próprios desejos. E o importante é que eu me satisfaça. Quantas vezes dentro da nossa própria casa a gente está pensando em satisfazer primeiro o outro que está em necessidade, alguém de nossa família que está em necessidade, e a gente abrir mão um pouquinho do que a gente tem em prol do outro, para facilitar a vida do outro. E muitas vezes, quando acontecem essas situações, primeiro a gente julga, né? Eu não vou ajudar porque fulano de tal fez isso, isso e isso, e eu não vou ajudar. E aí, às vezes, é necessário, o outro está precisando de tão pouco e eu tenho tanto, mas esse tanto meu eu não posso ceder nem um pouco. Primeiro, pelo julgamento. Segundo, porque eu não quero abrir mão do meu conforto. Cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação. A todo custo, e sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios, assim das mais insignificantes coisas como nas maiores. Nada de novidade, né, para nós? A exaltação da personalidade, ou seja, do ego, do meu eu, né, de eu ser o chefe, de eu ser o maior, de eu ser o melhor, né, ele me coloca sempre acima de todo mundo. E aí, a irmã falou da questão do conhecimento, né? Quantas vezes a gente acha, porque conhece alguma coisa, no sentido dos livros, de você ter lido tantos livros, de você ter um conhecimento educacionalmente falando, mas a sua prática não tem nada a ver com tudo isso. Então, não adianta você ser um PhD em conhecimento, inclusive de evangelho, porque o que a gente encontra muito isso, né? Pessoas que sabem de cor e salteado a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, conhecem de tudo. Basta você citar alguma coisa, isso aí está no versículo tal, está no livro de tal, as pessoas sabem de cor, mas esquecem da prática. E quando a gente chegar lá em cima, né, que eu digo muito, quando a malinha que a gente prepara para a nossa viagem, que a gente só leva nossas ações e os nossos sentimentos nessa malinha, quando a gente chega lá em cima, ninguém quer saber se a gente estudou a Bíblia, se eu sei os livros da codificação, tudo de cor, se eu li todos os livros de André Luiz. Desculpa, minha filha. Se eu li todos os livros de André Luiz, né? Porque nós temos muitos entre nós, que sabem tudo, que já leram tudo, mas a prática, como é? Primeiro momento que você pede um acolhimento, primeiro momento que você chega numa casa. Quantas casas espíritas hoje, aí agora eu vou falar, quantas casas espíritas hoje tem, e quando o irmão precisa de uma assistência, não consegue nessa casa. Nós estamos enfrentando isso, né? Quantas pessoas ligam para nós pedindo orientação aonde ir quando está com certos problemas, porque no centro que ele frequenta não faz esse acolhimento, não dá não acolhe. E cadê o Consolador? Nós não falamos tanto que o Espiritismo é o Consolador prometido? Cadê a casa espírita nesse aconselhamento, nesse acolhimento? Nós estamos precisando disso. E quando a gente está falando de egoísmo também, a gente está falando não é para fora de nós, é para aqui e para dentro. É a nossa situação enquanto também casa espírita, enquanto trabalhador espírita. Nós precisamos realmente nos preparar para essa doação. Nós precisamos nos preparar para acolher melhor qualquer um que chega.
Nós não podemos estar nessa situação de estar... Não, nessa casa só se faz evangelho, nessa outra casa só se estuda, nessa casa não aplica passe, nessa casa não oferece uma água fluidificada. E cadê? Cadê o tratamento espiritual que a casa espírita oferece? Muitas casas estão esquecendo disso. Então, o egoísmo também tem a ver com isso. Tem muito a ver com isso. A gente encontra muito isso, porque acha que distribuir o conhecimento é o suficiente. Mas a prática do conhecimento é o que vale. Você aprende, é importante que a gente aprenda, mas é importante que a gente pratique. Uma coisa sem a outra não tem o menor sentido. E a gente precisa aprender isso o quanto antes. Então, aqui é só complementando, né? Julgando-se com direitos superiores, eu tenho direito, o outro não. Melindra-se com o que quer que seja, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Ou seja, uma coisa que eu, falando disso aqui, não é isso que, bem assim como eu li, mas uma coisa que eu vejo muito, quando a gente, nas notícias, quando tem algum direito que não é dado, não é preservado, e alguém vai à entrevista e diz: o que é que você está esperando da justiça? Eu estou esperando que se faça justiça. E a gente não tem noção dessa frase. Porque se a gente tivesse conhecimento do mundo espiritual, se a gente tivesse conhecimento das vidas anteriores, o que está acontecendo nada é por injustiça. E aí é difícil a gente falar nisso assim, né? Nada do que acontece é injustiça com ninguém. Só que a gente não aceita. E a gente não aceita por falta de conhecimento, e a gente não aceita porque os nossos direitos que a gente supõe ter, né, eles não estão sendo nos dados. Só que, perante a lei divina, tudo o que acontece em nossa vida acontece por direito. Acontece por estarmos colhendo o que plantamos. Porque nós, nessa existência, nós colhemos o que plantamos no presente, mas também nós colhemos o que plantamos no passado. Essa colheita não é só em cada existência. Ela vem se acumulando ao longo das nossas existências. Então, quando a gente pede não ia permitir que nada acontecesse conosco que não fosse justiça. E está lá no Evangelho: nenhuma folha cairá de uma árvore se não for com a permissão do Pai. Só que a gente esquece disso, porque a gente só lembra disso na hora de ser abenesse. Quando a gente é para ser beneficiado, no sentido do dinheiro, do prêmio, né? Aí a gente, eu mereço isso. Mas na hora que você recebe, ou que você desenvolve uma doença, alguém da sua família, aí você começa a questionar Deus. Isso é injustiça. Não, isso é justiça. E quando você não aceita, você também está sendo egoísta. Porque você não está considerando o que Deus tem para você como acolhimento, como resposta, como colheita do que você plantou. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho, é claro, né? Como eu quero ser o melhor, como eu quero ser o top, né? Então, eu não me permito que alguma coisa aconteça comigo que não seja de bom. Que eu não tenha o melhor de tudo. Eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que morar no melhor bairro. Eu tenho que ter o melhor. Às vezes em casa eu não tenho nem o que comer, mas eu tenho um iPhone, que é para eu pousar de rico. Porque quem não tem um telefone com aquela maçãzinha, não está na moda, não é o top, né? E eu estou dizendo isso, minha gente, porque eu conheço muita gente que não poderia, pela situação
ter um iPhone, mas precisa ter pelo meio que vive. Não, eu preciso ter. Deus sabe em casa como está, mas eu preciso ter um iPhone. O que é isso? É orgulho. E o orgulho está vinculado ao egoísmo. A importância que por orgulho atribuímos à nossa pessoa, naturalmente nos torna egoísta. Isso aqui é só redundância, né? Só para ficar bem claro. Aí na questão 916, eu vou ter que ficar um pouquinho mais aqui, porque meu computador não está passando. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Aí a gente está lembrando que Kardec fez essas perguntas aos espíritos por volta de 1856, 55. O livro foi publicado em abril de 1857 e a gente tem a impressão que foi ontem, que foi esse ano já, o ano passado, que foi feita essa pergunta aos espíritos, porque as situações continuam as mesmas. E aí os espíritos respondem: quanto maior é o mal, mais aterrorizante se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se tornasse compreensível a necessidade de extirpá-lo. Olha, quando eu li isso aqui, porque assim, a gente vai lendo, né, e a gente não presta muita atenção. Mas quando a gente vai ler para trazer para cá, veja que consolo é isso para nós. Se vocês prestarem atenção no que está nessa frase. Quanto maior é o mal, mais aterrorizante se torna. Óbvio. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se tornasse compreensível a necessidade de extirpá-lo. Veja o que nós estamos enfrentando hoje no mundo. Eu não quero falar só de Brasil. Então, isso nos dá um consolo muito grande, porque a gente tem a certeza, precisamos ter fé de que vai passar. E tudo isso que está acontecendo é o mal necessário para que a gente abra os olhos. A gente só consegue ver o vulcão quando ele se abre, né, que as lavas caem, aí você começa a perceber o vulcão. Enquanto ele está fechadinho, você não consegue percebê-lo. Então, a partir do momento que ele tem a erupção, aí você percebe o mal. E nós estamos, nesse momento, eu acredito, com esse vulcão dessa forma. E ainda tem mais para acontecer. Não se enganem que não é só isso. Isso não é nenhuma alarde, nem nada. Mas porque ainda tem muita coisa encoberta. E precisa ser descoberta para que o mal seja tratado. Se a gente pensar do ponto de vista da saúde, às vezes a gente está com um probleminha de saúde, tipo um tumor, que você está lá, você nem vê. Né? Ele está guardadinho lá, você não tem sintomas, você não tem nada. De repente, estoura alguma coisa e aquele foi o alerta para a mudança, para você tomar cuidado. Então, eu só queria que nessa mensagem de hoje, eu acho que o principal de tudo isso é que a gente reconheça que tudo que está aí não é para nos trazer tristeza. A gente se entristece porque a gente vê, meu Deus, como é que nosso semelhante ainda está nesse nível de desconhecimento espiritual, né? Mas é preciso, ele só vai atingir a cura, né, na sua plenitude, quando tudo isso acontecer. Quando os homens se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos. E a gente não está ainda assim. Sem fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento de solidariedade. Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu vejo que são as coisas, eu trago as coisas da televisão, das notícias, porque é o que a gente está vendo no dia a dia,
e muita gente está descrente desse momento, né? E quando eu vejo, por exemplo, o que aconteceu em Minas Gerais, em São Paulo, se tem essa corrente que faz tudo isso, por outro lado, quantas pessoas estão demonstrando solidariedade, estão abrindo mão das suas casas, dos seus bens para ajudar o outro. Então, o mal, né, ele não vem por acaso, ele vem também como oportunidade para que a gente acorde, para que a gente possa ajudar, para que esse outro sentimento da solidariedade, da caridade, né, que os Espíritos dizem que quando a gente estiver, o maior número de nós estiver com esse sentimento, quando a gente começar realmente a se olhar como irmãos, a nos olhar, né, nos olharmos como irmãos, nós estaremos no caminho certo. Mas muitas vezes isso acontece numa comunidade pequena. E aí a gente já vai vendo que esse bem começa a se espalhar. Porque é claro que o que dá ibope é o mal. Mas tem muito bem acontecendo também. E a gente não pode perder isso de vista. E a gente também não pode perder a oportunidade. Porque tudo isso está acontecendo. A gente não pode perder a oportunidade de ajudar. Nem que seja umzinho. A gente faz... Agora eu me afastei, mas estou fazendo outro trabalho em outro canto. A gente contribuía com uma irmã, que até Zezé conhece, que distribui enxovais na Cândida Vargas, né? A gente, como voluntária, a gente costurava, juntava e entregava a ela. Eu fazia isso, agora estou fazendo outro local. Mas aí um dia, o que eu quero dizer é isso. Aí um dia uma irmã que contribuía, chegou para mim e disse assim, mas meu marido começou a questionar o seguinte, a gente ajuda um dia só, será que isso vale? E as outras? E ela nunca mais doou, né? E aí a gente fica, olha, eu não posso resolver o problema de todas as mães da Cândida Vargas, os 30 dias do ano, né? Os 30 dias de cada mês, dos 12 meses. Mas, se durante um dia eu posso ajudar aquelas daquele dia, eu estou fazendo alguma coisa. Então, a gente não pode perder de vista que, mesmo que eu não possa doar muito, mas eu dou a um, né? Eu posso ajudar a um e essa doação pode ser de carinho. Eu não estou me referindo só às questões materiais, porque nós estamos precisando muito de solidariedade. Nós estamos com uma população idosa desse país e os idosos estão sendo colocados de lado. Só quem vai lá sabe. Mas, às vezes, não, você está se referindo na Cândida Vargas. A necessidade é muito grande. Você foi. A necessidade é muito grande. E se você for também aos asilos, você vai perceber isso também. Mas, às vezes, você não precisa ir no asilo, porque tem alguém na tua família que está precisando e você não ajuda. Eu queria que a gente pudesse perceber essas coisas ao nosso entorno. Porque quando o Evangelho diz amar o próximo, esse próximo é o mais próximo de nós. E esse mais próximo de nós estamos deixando de lado. Até para ajudar um que me dá visibilidade, porque eu ajudar o de casa não dá. Então, eu ajudar a minha família, alguém da minha família, quem quiser que ajude. Mas alguém que tão distante, que não tem nada a ver comigo, mas ali eu vou ajudar, porque lá alguém vê, ali me diz, como você é caridosa, como você faz, né? E aquele que a gente faz no anonimato, a gente não quer fazer. Vamos para frente. Então, o forte será o amparo e não o opressor. Isso aí é quando a gente se tornar irmãos, né? E não mais serão vistos homens a quem falte o necessário. Porque todos praticarão a lei de justiça. Olha aí a lei de justiça que a gente pede tanto. A gente pede tanta justiça. A justiça conosco, com nossos filhos. Mas veja bem, que justiça. A justiça é trazer a você o resultado, a compensação pelo que você fez. E a gente nunca pensa dessa forma. A gente pensa que trazer a justiça nesse ponto é me trazer o bom. Mas eu só vou receber o bom
o bem se assim eu fiz. Se eu não fiz, eu não vou receber dessa forma. Então, ele continua, né? Esse é o reinado do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Aí, quando eu peguei, que eu parei para vocês um pouquinho mais na questão do pior que está acontecendo, e o livro dos Espíritos pede para a gente voltar à questão 784, porque a gente começou a trabalhar na 913, o egoísmo, aí eu entendi por que eles pediram que a gente trabalhasse esse tema esses 2 meses. A perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar? Isso foi Kardec perguntando em 1856 ou 55. E a gente vê que a pergunta é atual, mas eu quero falar dessa resposta. Engana-se, observa bem o conjunto e verás que ele avança, ou seja, o bem. Pois melhor compreende o que é o mal. O dia a dia vê corrigidos os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É só confirmando o que foi dito anteriormente. Então, por essas 2 perguntas aqui, essas respostas, eu compreendi que era o suficiente para a gente... Porque quando eu recebo a intuição de trabalhar o tema, né, eu fico meio assim, por que eu vou trabalhar o egoísmo? Né? Claro que a gente sabe que é necessário, mas tem sempre uma orientação maior por trás. É. Mas também os Espíritos estão nos trazendo essas orientações pelo momento que nós estamos vivendo. Nesse ponto de vista menor, é tudo isso que você está colocando. Mas eu acho que os Espíritos... Acho não, eu tenho certeza. E eu tenho recebido outras mensagens de alguns outros amigos que, de vez em quando, mandam alguma coisa para mim. E a preocupação dos Espíritos é com o momento que nós estamos vivendo, não pelo que está acontecendo, que eles sabem que é o mal necessário, mas pela nossa postura diante de tudo isso que está acontecendo. Então, é um consolo a gente compreender, e o que os Espíritos estão nos trazendo, é que a gente compreenda que esse mal que está acontecendo é o necessário. Agora, tenhamos cuidado para não estarmos envolvidos nesse mal. É essa a preocupação que nós precisamos ter. Se nós não tivermos nada a ver com isso, aí eu digo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí a gente precisa preocupar-se também com a quem eu deleguei o poder para que ele fizesse o que está fazendo. Isso é importante também que a gente saiba. Nós delegamos ao nosso representante, né, nós demos a ele a autorização para ele agir em meu nome. E aí o que é que ele está fazendo com essa autorização que eu dei? Porque o que ele fizer, eu serei responsabilizada igualmente pelo que ele fizer, de bom e o de mal. Então, qual o meio de destruir o egoísmo? Aqui é a receita, né? Que a gente quer saber. E Kardec pergunta, finalmente, como extirpar o egoísmo? Aí ele diz, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo. Não vamos achar que eu vou deixar de ser egoísta agora, né? Então, porque resulta da influência da matéria, do ego, do eu. Influência do homem ainda mais próximo de sua origem. Ou seja, o que quer dizer que não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social e sua educação. Então, são as leis, são as cartas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele diz assim, o homem, quanto mais perto de sua origem, mais egoísta ele é. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais primitivo eu sou, em termos de conhecimento espiritual, mais egoísta eu sou. Então, se eu sou egoísta, eu estou ainda nos primórdios da humanidade. Porque eu ainda me apego, eu ainda estou como o homem antigamente, o homem da caverna,
que a gente tem a notícia que é o homem primitivo, o homem que pegava o alimento que pudesse para levar para a caverna, para guardar. Como o alimento era escasso, ele estava pensando nele e não pensava no outro. Eu estou preocupado com a caça, né? Porque era rara. E eu ainda estou guardando a carne o máximo que eu puder, enquanto os outros estão sem carne. Então, quanto mais egoísta eu sou, mais próximo desse homem bruto eu me encontro. É bom a gente saber, muito obrigada. É bom a gente saber essa relação. E aí, os espíritos ainda dizem a Kardec que a nossa lei, a nossa organização social e a nossa educação tem a ver com a formação desse homem egoísta. Qual o meio de destruir o egoísmo? O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso futuro real. E não desfigurando por ficções alegóricas. Ou seja, eu digo muito, e como eu sou fã realmente, né, do Espiritismo, dos ensinamentos espirituais. E cada vez que eu me apego a cada lição dessa, cada frase dessa, a gente tem que parar para pensar. E só o Espiritismo é capaz de nos dizer, nos falar do futuro real. Só o Espiritismo é capaz de nos mostrar nosso passado. Mostrar de onde viemos. Mostrar o que somos e por que somos e como estamos. Outra doutrina filosófica ou religiosa não nos dá isso. Então, por isso que Kardec nos disse, né, que a maior caridade que a gente pode fazer com o Espiritismo é sua divulgação. Mas não é em busca de adepto. É em busca de divulgação desse conhecimento. Do conhecimento espiritual. Para que a gente passe o mais rápido que a gente puder e conseguir deixar a matéria, né? Ou não nos apegarmos tanto a essa matéria e nos apegarmos um pouco mais a esse ser espiritual que somos. Então, quando a gente fala na caridade, né, que os Espíritos nos dizem, e que está no Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, é porque só a caridade pode suplantar o egoísmo. E Joana vem de novo nos dizer, ela expressa como nenhuma outra, ou seja, a caridade, a proposta transformadora, a lei do amor, que é a alma da vida. A gente sabe tudo isso. Nada que eu estou dizendo aqui para vocês é novidade, nem para nós. Mas a gente precisa relembrar. Isso é como uma lição que a gente estudou lá no primário, né? O ponto, no meu tempo era ponto. Vocês já são mais modernos, não era ponto não. Mas a gente tinha que decorar os pontos. Aí a gente decorava os pontos, mas aí a gente esqueceu. Aí de vez em quando tem que passar uma vista para relembrar esses pontos e ficar vivo na nossa memória. Então, se a gente quiser exemplo do que foi egoísmo e do que é caridade, está aqui. Pôncio Pilatos é o maior exemplo de egoísmo, enquanto Jesus Cristo, o maior exemplo de caridade. Muito obrigada por mais essa noite, muito obrigada por me permitir estar aqui com vocês e vocês me ouvirem. Né? Que tenhamos um carnaval mais espiritual. Né? Um carnaval que a gente tenha consciência dos nossos atos, das nossas companhias, e que a gente saiba realmente aonde
podemos estar, porque lá nossas companhias estarão, né? E que depois do carnaval, a cinza não vai tirar, né, a companhia que se ligar a nós. Então, que saibamos levar um pouco mais o carnaval. Muito obrigada, gente.